Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo, para o qual quero ler em Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, 14 ao 25, onde nos diz São Paulo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Tomamos as palavras do versículo 21 deste capítulo 8 de Romanos, onde diz: na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E vamos ver quem é quem nos libertará. Quem que libertará todos os filhos e filhas de Deus? Vamos ver o único que pode nos libertar, conforme a promessa divina. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema é o único que pode nos libertar. Essa liberação da qual São Paulo fala aqui, para todos os filhos e filhas de Deus, é a adoção dos filhos e filhas de Deus, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então todos seremos livres da morte física, porque já não morreremos mais, porque teremos um corpo novo e eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus tem suas leis
as quais ele estabeleceu para se realizar toda a sua obra. Ou seja, que Deus não atua sem cumprir suas leis. Deus tem tudo sob certas leis, sob suas leis divinas. É como a água. Você obtém água, mas a água está sob leis divinas. Tem uma fórmula e quando você tem num copo essa fórmula, você tem um copo de água. Mas se não tiver essa fórmula no conteúdo deste copo, você não tem água. Pode ser outra coisa combinada com água, mas água pura somente com a fórmula completa e pura que faz a água. E assim é para todas as coisas divinas. Tudo o que Deus prometeu está sob leis divinas. Por exemplo, quando Ele realizou a criação, em seguida às árvores, deu sua lei e disse que cada árvore e cada semente produzissem conforme a sua semente. Ou seja, que a árvore de manga ou manga conforme a lei divina, o que tem que produzir? Mangas ou manga. E assim por diante. Tudo está sob as leis divinas. E agora, até a liberação estabelecida para o povo hebreu que realizaria no Egito, e está sob leis divinas. E para ser realizada essa liberação do povo hebreu, lá no Egito, tiveram que estar se cumprindo as leis divinas. Deus tinha prometido a Abraão ter um filho e também tinha prometido a Abraão que seria pai de multidão de nações. Por exemplo, quando o chamou lá de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, vejam vocês no capítulo 12 de Gênesis diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí podemos ver a ordenança divina para Abraão, para que saísse da sua terra, da sua parentela, para Deus torná-lo uma nação poderosa e para também abençoar todas as nações. Disse que seria de bênção. Agora, conforme a essa promessa de Deus fazer Abraão uma nação grande e ser abençoado por Deus e serem benditas nele todas as famílias da terra, tudo isso está sob leis divinas. É um programa divino o qual estaria se realizando. E agora, no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão não tinha filhos ainda, Deus fala de novo e diz que vai ter um filho e vejam no capítulo aqui, 15, versículo 1 em diante diz: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: Não temas, Abrão,
Eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, ou seja, filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha, agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-me mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Em seguida, mais adiante, no versículo 12, depois que Abraão preparou tudo o que Deus lhe disse, vamos ver. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora vejam, Deus ordenou a Abrão colocar estes animaizinhos, assim divididos, oferecidos em sacrifício a Deus, a metade de um lado e a outra metade do outro lado, cada animal partido assim, para Deus fazer um pacto, como se fazia naqueles tempos, que as duas pessoas que iam fazer um pacto sacrificavam um animalzinho. A metade do animalzinho punham de um lado e a outra metade do outro lado, e paravam em pé no meio dessas duas metades e faziam um pacto aí. E se algum dos dois violasse o pacto, havia uma maldição para o violador do pacto. E agora, Deus está fazendo um pacto com Abraão. E Deus é o dono dos céus e da terra. Portanto, Ele pode dar um terreninho a uma pessoa, ou pode dar um terreno grande onde se estabeleça uma cidade, ou pode dar um terreno grande onde se estabeleça uma nação completa, ou pode dar o planeta Terra completo a um homem. E Deus está fazendo um pacto aqui com Abrão e lhe promete esse terreno. Todo esse território, no pacto estabelecido por Deus com Abrão, esse território, Deus o deu a Abrão. Portanto, o dono, o Criador dos céus e da terra, deu esse território a Abrão. E agora,
Em tudo o que Deus falou, também disse que sua descendência seria escrava em terra alheia, moraria em terra alheia, mas Deus os libertaria e castigaria a nação que os teria escravizado, e sairiam com grande riqueza. Deus é o libertador. Ele foi quem enviou o profeta Moisés no tempo correspondente. Mas vejam, todas estas coisas Deus já tinha falado ao profeta Abraão. Havia dito que teria um filho e também tinha dito que sua descendência seria escrava, mas que seria libertada depois dos 400 anos. E quando Deus fala estas coisas, ainda nem sequer Abraão tinha tido o filho prometido, Isaque. Mas Deus já está dizendo tudo o que vai acontecer com sua descendência. E conforme a tudo que Deus falou, Deus tinha que cumpri-lo no tempo correspondente. Por isso, o povo hebreu teve que viver no Egito uma temporada e houve certos problemas que ocasionaram que Jacó e seus filhos fossem viver no Egito. No princípio foi de bênção para Jacó e seus filhos viverem no Egito, tinham a melhor parte do território e José era o administrador. Ou seja, que era o primeiro-ministro do império do faraó. Ou seja, que depois do faraó, o segundo era quem? José. Mas depois de morto José e de morto o faraó, que amava José e que conhecia José, em seguida veio outro faraó, mais adiante, que maltratou o povo hebreu quando o povo hebreu se multiplicou, ou seja, que passaram uns quantos anos. E quando o povo hebreu tinha se multiplicado e era igual, ou talvez maior em números do que os egípcios, não sabemos, era um grupo muito grande. O faraó com seus conselheiros viram um perigo no povo hebreu, mesmo que fossem escravos, mas eles disseram, em uma guerra, se estes escravos se unirem ao nosso inimigo, ganharão a guerra. E então tentaram impedir que nascessem crianças varões. Já durante todo esse tempo, o povo hebreu estava como escravos. E, para esse tempo, em que toda criança varão que iria nascer tinha que morrer, para esse tempo, era o tempo em que tinha que vir um profeta dispensacional ao qual Deus usaria para libertar o povo hebreu. Deus é nosso libertador, mas Ele usa seus instrumentos, seus profetas, no tempo correspondente, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Por isso, teve que nascer Moisés e em seguida crescer em tempos perigosos. E em seguida, quando já tinha 80 anos, foi que pôde ser usado por Deus, porque aos 40 anos, quando Moisés quis fazer algo pelo povo hebreu, eles não o reconheceram. Tipo e figura, Moisés de Cristo. E na primeira vinda de Cristo, o povo hebreu também não reconheceu nem reconheceu Cristo, como não reconheceram a Moisés. Moisés teve que fugir para Midian e lá viver por 40 anos. Lá se casou e teve 2 filhos.
Mas em seguida, quando chegou aos 80 anos, ou seja, voltou ao ciclo de 40 anos. Recordem que a vida de Moisés estava em ciclos de 40 anos. Aos 40 anos, tentou libertar o povo hebreu e não pôde. Depois, 40 anos depois, foi instrumento de Deus, enviado por Deus para a liberação do povo hebreu. E em seguida, 40 anos mais tarde, depois de levar o povo pelo deserto, chegando à fronteira, já na fronteira, diante de Jericó, mas sem cruzar o Jordão, cumpriu seus 120 anos, ou seja, outro ciclo de 40 anos. Desde que saiu do Egito com o povo até que chegou à fronteira da terra de Israel e terminou seu tempo aqui na terra. E agora podemos ver como o libertador, que é Deus, usou um homem para a liberação do seu povo Israel. Por isso, o profeta Moisés é contado como governador, como príncipe, como também legislador e como libertador. Porque Deus, que é o libertador, estava manifestado por meio de Moisés libertando o seu povo. Mas foi Deus quem libertou o seu povo. Porque o único libertador é quem? Deus. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que apareceu a Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse que tinha descido para libertar o seu povo. E agora, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, é quem tem o nome de Deus. Por isso, no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 em diante diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como Deus diz que em seu anjo está seu nome eterno. E este anjo do Senhor é o mesmo Senhor em seu corpo teofânico, ou seja, seu corpo angelical da sexta dimensão. E Deus, estando em seu corpo teofânico da sexta dimensão, se manifesta para a liberação do seu povo ali em Israel e se manifesta nessa liberação usando o profeta Moisés. Em seguida, através dos Salmos, encontramos que nos diz que Deus é nossa rocha e nosso libertador. E quando o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo anjo do Senhor que libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. E se cumpriu a promessa de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o menino que nasceria da Virgem, porque o menino iria nascer no meio do povo hebreu. E agora, o profeta Isaías fala desse menino que nascerá por meio de uma mulher virgem. No capítulo 7 de Isaías, nos diz, versículo 14: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. E agora,
Deus vem manifestado em carne humana por meio de um menino que vai nascer através de uma virgem, ou seja, de uma jovem virgem. E quando chega o tempo para o cumprimento dessa promessa, Deus envia o seu arcanjo Gabriel à cidade de Nazaré e o envia a uma jovem virgem para que dê uma mensagem. Capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 em diante diz: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando se cumpriu o tempo para a vinda desse menino que o profeta Isaías tinha dito que viria por meio de uma virgem, vejam como Deus envia seu arcanjo Gabriel à virgem escolhida por Deus para trazer por meio dela esse menino, qual seria nada menos que o Messias, o qual seria o instrumento através do qual o anjo do Senhor, anjo do pacto, estaria manifestado, libertando os seres humanos. E agora, Cristo, em São João, capítulo 8, nos diz, nos falando da liberação, nos diz, capítulo 8, versículo 31 em diante diz: Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é quem liberta? Jesus Cristo, nosso Salvador. E em sua primeira vinda, Cristo realizou a liberação como o tinha feito Deus por meio do profeta Moisés, que libertou o povo hebreu. Agora, no primeiro êxodo, através de Moisés, agora no segundo êxodo, por meio de Jesus. Ele liberta o ser humano do Egito espiritual, do mundo, do reino do maligno e os tira livre. E por isso é que, assim como o povo hebreu sacrificou um cordeiro
Cada família sacrificou um cordeiro para a proteção dos primogênitos, para a preservação da vida deles, porque todo primogênito iria morrer no Egito na noite da Páscoa, mas as famílias que tinham um cordeirinho sacrificado, o qual tinham que sacrificar no dia antes da Páscoa, e seu sangue aplicado no batente e umbrais dos seus lares, e esse cordeiro assado dentro e comendo esse cordeiro durante a noite da Páscoa, os primogênitos nesses lares não morreriam. A morte não chegaria até eles porque tinha um sinal aplicado na porta. E no outro dia, na manhã, depois da noite da Páscoa, onde morreram os primogênitos egípcios, até o primogênito do faraó, ou filho do faraó, em seguida, na manhã, saiu o povo hebreu livre, rumo à terra prometida. E agora, Cristo é nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. João Batista disse, falando de Jesus quando viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, para a preservação da vida, para os filhos de Deus, para preservar a vida eterna, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário. E seu sangue é aplicado na porta e nos postes da nossa alma, do nosso coração, para que não morramos, mas que vivamos eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A morte espiritual esteve passando sobre o planeta Terra e, espiritualmente, milhões de seres humanos estiveram morrendo espiritualmente e, em seguida, quando morreram fisicamente, foram à quinta dimensão, que é o inferno, mas os que tiveram o sangue de Cristo aplicado nas suas almas, tendo crido em Cristo como nosso Salvador e lavado os seus pecados no sangue de Cristo, ao morrerem fisicamente, porquanto essas pessoas receberam vida eterna, essas pessoas se encontram no paraíso, esperando até a ressurreição. Se encontram em um bom lugar, o paraíso de Deus esperando ali, e estando eles em corpos teofânicos, eternos, esperando ali, até que Cristo os ressuscite fisicamente em um novo corpo eterno, para se encontrarem conosco e nós sermos transformados e em seguida irmos todos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vejam vocês a importância de ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, nosso libertador. E agora, esta liberação que Cristo realizou é real. Mesmo que as pessoas não possam ver o que acontece quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Mesmo que não possam ver, mas a pessoa nasce no reino de Deus, obteve o novo nascimento, e assim obteve um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E assim a pessoa tem um anjo celestial, um corpo teofânico, angelical do céu, da sexta dimensão. E no último dia, no terceiro êxodo, na liberação física que ele prometeu para seus filhos,
que é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados. Nessa liberação, o mesmo anjo do Senhor, o anjo do pacto, que libertou o povo hebreu e que os levou à terra prometida, e o mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que se fez carne e foi conhecido o seu véu de carne como Jesus, através do qual realizou a obra de redenção na cruz do Calvário e realizou o segundo êxodo e os levou à terra prometida do batismo do Espírito Santo. Para este tempo final, no terceiro êxodo, é o mesmo anjo do Senhor, anjo do pacto, o mesmo Jesus Cristo, neste tempo final, o qual ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, nós, os que vivemos. E esta é a liberação gloriosa dos filhos e filhas de Deus para este tempo final no qual da qual nos fala São Paulo, onde todos obteremos o novo corpo, o corpo glorificado igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. A criação completa espera esse momento. A criação completa clama, geme e clama por essa liberação dos filhos e filhas de Deus. E somente um pode realizar essa liberação. Somente um pode libertar todos os filhos e filhas de Deus. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, anjo do Senhor, anjo do pacto, que libertou o povo hebreu e que mais adiante depois veio em carne humana manifestado em Jesus de Nazaré e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E para a sua segunda vinda, Ele libertará todos os filhos e filhas de Deus. Os que partiram os ressuscitará em corpos eternos. E os que estamos vivos nos transformará. Essa é a promessa dada por Cristo em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40. E essa promessa é para o último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão até aqui e terceiro milênio de Cristo até aqui. Diz, capítulo 6, versículo 39 ao 40, diz assim Jesus: E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É para o último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, e terceiro milênio de Jesus até aqui, que Cristo ressuscitará todos os crentes nele, que morreram fisicamente, ou seja, que seus corpos físicos morreram. E nós, os que vivemos e permanecemos e vejamos a ressurreição dos mortos em Cristo, a promessa é que nos transformará. E agora, para este tempo final, é que está prometida a grande voz de trombeta, ou trombeta final, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Jesus disse, e Ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E São Paulo, em 1 aos Coríntios, falando deste tempo final onde os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós, os que vivemos, seremos transformados e seremos a imagem e semelhança de Cristo, nos diz em 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 49 em diante.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Recordem que é um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uma transformação vem para todos os crentes em Cristo. E assim teremos um corpo eterno. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando serão ressuscitados os mortos em Cristo e nós seremos transformados? Quando tiver soado a trombeta final. E a trombeta final é a voz de Cristo nos falando neste tempo final. É a voz do libertador, a voz de Cristo nos falando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, os filhos e filhas de Deus não morrerão. Por quê? Porque receberemos o novo corpo, o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, e todos estaremos nesse corpo eterno, jovenzinhos, para toda a eternidade, um corpo que representará por toda a eternidade de 18 a 21 anos. Assim será no novo corpo para cada um de vocês e para mim também. Agora, neste tempo final, para os mortos em Cristo ressuscitarem nós, os que vivemos, sermos transformados, e estará soando a trombeta final, que é a voz de Cristo, chamando e juntando todos os seus escolhidos. E por meio de quem estará o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o libertador, que libertou o povo hebreu, e o libertador, o anjo do pacto, que se fez carne e realizou essa liberação na cruz do Calvário, e nos libertou do poder do inimigo e da escravidão, e nos salvou, e apagou nossos pecados, e agora, fisicamente, teremos uma liberação. Seremos libertados fisicamente, seremos transformados e teremos um novo corpo. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E a voz do libertador, a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, recordem que essa grande voz de trombeta é a voz de Cristo conforme a Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, onde João o apóstolo diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no último milênio, nos falando diretamente à nossa alma. E o que estará nos falando a nossa alma no último dia?
sendo que a voz de Cristo, a trombeta final, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz, e uma parte deste versículo diz, e a primeira voz que ouvi como de trombeta falando comigo, disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram, nestes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. Agora serão mostradas as coisas que vão acontecer neste tempo final. E por meio de quem Cristo estará com essa voz de trombeta nos falando? Recordem que a grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo proclamado neste tempo final. E o Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo. O mistério da segunda vinda de Cristo é revelado através da pregação do Evangelho do Reino, através da voz de Cristo no último dia, nos revelando todas estas coisas. O mistério da segunda vinda de Cristo será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim terá fé, a fé que necessita para receber a transformação cada filho e filha de Deus. E os mortos em Cristo, os quais estão no paraíso, eles escutam desde lá o que acá se fala e vêm desde o paraíso para cá também. Portanto, com eles, não há problema. Agora, por meio de quem Cristo estará nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? A Apocalipse 22, versículo 6 diz, por meio de quem? E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou, diz? O seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que Cristo disse que nos revelaria, as revela por meio do seu anjo. Assim como as coisas que Deus disse a Abraão, que faria, que libertaria o seu povo Israel, a descendência de Abraão, quando estavam no Egito, já escravizados, e chegou o tempo para a liberação deles, para Deus libertá-los, enviou um homem. Enviou para usar esse homem, para realizar essa liberação. E agora para o último dia, para o tempo em que Jesus Cristo disse com sua voz de trombeta, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. Para isso envia o seu anjo mensageiro e usa o seu anjo mensageiro para nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e para assim receber a fé, a revelação para ser transformados e raptados neste tempo final. Sempre Deus tem um instrumento na terra, porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos a seus servos, seus profetas. Sempre Ele tem um profeta mensageiro para usá-lo no tempo em que Ele vai realizar seu programa. E agora, vimos que é na boca dos profetas que Deus coloca sua palavra e fala por meio dos seus profetas. Por isso, a Bíblia, a qual foi revelada por Deus através dos seus mensageiros, dos seus profetas, vejam vocês, é a palavra de Deus, mas veio por meio de seres humanos, mas ungidos com o Espírito Santo. E agora, podemos ver como para este tempo final é que o libertador Jesus Cristo, nosso Salvador, estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará nos preparando para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é assim porque Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, é o único que pode
nos libertar. E agora vimos a forma que Ele estará usando para nos revelar todas estas coisas, todos estes mistérios proféticos correspondentes a este tempo final, para assim nos dar a fé, para ser transformados e raptados neste tempo final. São Lucas, capítulo 18, versículo 8. Jesus pergunta aí, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé é a revelação da segunda vinda de Cristo, portanto, tem que Cristo, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, nos dar essa revelação, essa fé, para nós podermos ter essa fé, essa revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem para este tempo final. Porque Ele vem para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. Ele vem para cumprir o que Ele prometeu para este tempo final. E com sua vinda e seu chamado de grande voz de trombeta, são juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E por isso, no território latino-americano e caribenho, Deus está chamando e juntando os seus filhos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E continuará chamando até que entre até o último dos que têm seus nomes no céu escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus, quando já estiverem chamados e juntados, colocados no corpo místico de Cristo, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, sairá do trono do Pai, fará sua obra de reclamação como o leão da tribo de Judá. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E em seguida, iremos daqui com Cristo ao céu, à casa de nosso Pai Celestial. Vimos, assim, rapidamente, vimos quem é o único que pode nos libertar. Vamos ser libertados fisicamente também. Seremos libertados da morte física também, porque seremos transformados. Assim que essa é uma promessa para todos os que estarão vivendo no último dia, no tempo em que ressuscitarem os mortos em Cristo. Ou seja, que os que serão transformados serão os que estarão vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Essas pessoas estarão escutando essa voz de trombeta, ou grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E esse anjo mensageiro é o último profeta que Deus envia à sua igreja neste tempo final. É o último profeta. E é um profeta dispensacional. O profeta da dispensação do reino com a mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. O único que pode nos libertar. Quem? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio do seu anjo mensageiro, nos revelará todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. E assim, nos preparará para ser transformados e levados com Ele ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho
do único que pode nos libertar. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores que escutarão esta conferência e a todos os radiovintes também. E que Deus continue abençoando a todos e nos prepare a todos para em breve ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Passem todos muito boa noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.